Vamos lá, pessoal, seguindo o nosso estudo aqui sobre inquérito policial, processo penal. Sou o professor Estevam Freitas, tá? E nós vamos agora falar sobre valor probatório do inquérito policial. Vamos lá, conceito. No conceito de Fernando Capês, o valor probatório do inquérito é meramente relativo. Isso aqui é importante, pessoal. Meramente relativo, pois ele serve de base para a denúncia e para as medidas cautelares, mas não serve sozinho para sustentar uma sentença condenatória, uma vez que ele é inquisitivo. Como eu disse a vocês, pessoal, e a gente aprendeu no bloco anterior, o inquérito é inquisitivo. Em regra, não há contraditório nem ampla defesa. Então ele não pode sustentar sozinho uma condenação. Salvo quando a gente falou lá dos elementos de imigração, provas repetíveis, provas cautelares, que aí sim teriam contraditório e ampla defesa diferidos, aí sim poderia excepcionalmente sustentar uma condenação. Mas a regra, por ele ser inquisitorial, neste caso aí, ele não pode sozinho sustentar uma condenação, por isso que precisa de outros elementos para que o juiz se baseie para condenar. Aí aqui, pessoal, tem um conceito que eu acabei de falar para vocês de elementos de imigração, que a gente vem falando. O que vem a ser chamados de elementos de imigração? São aqueles que podem ser retirados do inquérito, podendo servir como único elemento para condenar. Como eu disse a vocês, provas irrepetíveis, provas cautelares que terão o contraditório e a ampla defesa diferidos. A regra é que o inquérito não poderá servir sozinho para condenar. Isso seria excepcional e a questão da tua prova teria que tratar dos elementos de imigração. Porque se ela não fala disso na questão, você vai pela regra geral que não pode o inquérito sozinho servir para condenar. Então vamos lá, exemplos de elementos de imigração, as provas repetíveis, como eu tinha dito a vocês, e as provas cautelares. O que é uma prova irrepetível? É aquela que não pode ser refeita na fase processual, exemplo, o bafômetro. Você não pode repetir lá no dia da audiência, faz o bafômetro novamente, o cara não vai estar mais bêbado, né? Por lógica. Provas cautelares são aquelas movidas pela necessidade e urgência. Exemplo, doutor, a busca e apreensão. Então, as provas irrepetíveis e as provas cautelares estariam dentro do bojo, da base aí do que nós chamamos de elementos de imigração. E reitero, o inquérito inquisitorial não pode servir sozinho para condenar, já que não há ampla defesa nem contraditório. Excepcionalmente, o inquérito pode servir para condenar quando a gente se baseia nos elementos de imigração, que seriam as provas repetíveis e provas cautelares, que aí nós teríamos o que nós chamamos de um contraditório e ampla defesa diferidos, tá? Beleza, vícios e irregularidades do inquérito. Se houver algum vício, alguma irregularidade no inquérito, será que o vício, irregularidade no inquérito, ele vai transcender ao processo? Não. Vício ou irregularidade no inquérito não transcende ao processo. E por que um vício ou irregularidade no inquérito não vai transcender ao processo? Porque o inquérito ele é dispensável. Se o inquérito ele é dispensável, um eventual vício que houve no inquérito não irá viciar o processo. Porém, tem autor que entende, todo autor que você pegar em processo penal vai dizer isso. Porém, tem autor que vai dizer o seguinte, peraí, realmente, vícios ou irregularidades no inquérito, inclusive é entendimento do STJ, é entendimento do STF, não vai viciar o processo. Mas peraí, doutor, se esse vício recair nos elementos de imigração, aqueles elementos que a gente falou, provas repetíveis, provas cautelares, esses elementos podem servir sozinho para condenar. Aí sim alguns autores vão entender, peraí, regra geral, vícios e irregularidades do inquérito não vicia o processo. Salvo
se esse vício recair nos elementos de migração. Mas, novamente reitero, para você entender que um vício pode afetar o processo, claramente a questão da tua prova tem que falar quanto aos elementos de migração. Se a questão da tua prova não disser isso, pessoal, neste caso aí, você não leva isso em consideração, leva só em consideração a regra geral. Vícios do inquérito não viciam o processo, que é a regra geral. Então nós temos aqui, ó, quer dizer desentendimento da lei ou dos princípios constitucionais. Atenção, STF e STJ, como eu já disse a vocês, já antecipei. Os vícios do inquérito não podem transcender e viciar o processo, porque o inquérito é dispensável. Exceção, segundo Gustavo Badaró, os vícios do inquérito atingem o processo, quando eles atingem os elementos de migração, e o juiz se vale desses elementos para condenar, e o juiz se vale desses elementos para condenar. Mas lembra que isso é um caráter excepcional. A regra geral, você vai para a regra geral do STJ e do STF. Beleza, pessoal, agora vamos para regras de atribuição. E o que seriam regras de atribuição? Seria o poder conferido em lei a uma respectiva autoridade. Aconteceu um crime, qual autoridade policial tem competência para investigar esse crime? A ideia seria essa. Quando a gente fala em atribuição, qual seria a autoridade policial competente para investigar determinada conduta delituosa? Tá? Então a gente vai ver as atribuições, os tipos de atribuições, qual é a regra geral para essas atribuições, ok? Então vamos lá. Seguindo aqui, nós temos 3 critérios. O critério territorial, o critério material e o critério pessoal. Cuidado aqui quanto ao pessoal, que não é todo o autor que vai trazer o critério pessoal. Você sempre vai ver nos livros o critério territorial e o material, mas nem todo autor vai trazer o pessoal. A gente vai fazer um estudo mais completo, então a gente vai falar dos 3 critérios. O critério territorial, doutores, é a regra. Então eu falei para vocês que vocês têm que saber qual a regra. A regra geral é o critério territorial. O que diz o critério? Circunscrição da consumação do crime. Isso quer dizer que o critério territorial leva-se em consideração onde se consumou o crime. Delimitação territorial em que o delegado vai exercer sua atividade. Então, local de consumação do crime. É a regra geral, critério territorial. Excepcionalmente, nós vamos utilizar o critério material e, mais do que exceção, o critério pessoal. O critério material se estabelece pelo tipo de delito praticado. Se estabelece pelo tipo de delito praticado. Um exemplo, pessoal, aqui nós temos as chamadas delegacias especializadas. Nós temos a Delegacia de Combate às Drogas, nós temos a Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos, nós temos a Delegacia da Ordem Tributária. São chamadas delegacias especializadas. Não interessa exatamente o local onde o fato ocorra. Não interessa, doutor, o local de consumação do crime, mas se estabelece pelo tipo de delito, por isso que ela é uma delegacia especializada. Excepcionalmente, a gente utiliza o critério material. Estevam, e o critério pessoal? O critério pessoal, doutrina inovadora, é devido à figura da vítima. Tá? Aqui a gente leva em consideração a figura da vítima. Para aqueles autores, percebam, para aqueles autores que só consideram o primeiro e o segundo critério, o critério pessoal estaria dentro do critério material. Então percebam, para aqueles autores que só consideram o critério territorial e o critério material, o critério pessoal estaria dentro do critério material. Qual o exemplo aqui, Estevam? Um exemplo, a Delegacia da Mulher. Tá? Delegacia da Mulher seria um exemplo de critério pessoal, porque aqui leva-se em consideração a figura da vítima.
Beleza? A figura da vítima. Então, regra geral, critério territorial e excepcionalmente pode ser o critério material ou pode ser ainda, na visão da doutrina inovadora, o critério pessoal. Cuidado! Se for desrespeitado os critérios de atribuição, ocorrerá uma mera irregularidade no inquérito. Então, se houve, pessoal, neste caso aqui, desrespeito a critérios de atribuição, ocorrerá uma mera irregularidade no inquérito policial. Beleza, procedimentos do inquérito, ou seja, como inicia, vamos verificar agora como se dá o início, como se dá essas fases do inquérito policial. Primeiro, o inquérito policial ele vai nascer aqui, pessoal, de ofício, por portaria. Qual o instrumento que o delegado abre o inquérito? Portaria da autoridade competente, que no caso é o delegado de polícia. É necessário o chamado notícias crimes para ter o inquérito, para ter essa portaria de início do inquérito, é necessária a chamada notícias crimes, que é a comunicação da ocorrência do fato. Comunicação da ocorrência do fato. E aí é importante, pessoal, que a gente estude os tipos de notícia crimes. Vamos lá? Olha aqui. Existe, dentro dessas notícias crimes, nós temos a notícias crimes direta ou de cognição imediata. Nós vimos que para iniciar o inquérito precisa de notícias crimes. Então nós temos de direta ou de cognição imediata. Polícia toma conhecimento do fato criminoso pelos seus próprios meios ou pela imprensa. Então, se a polícia tomou conhecimento do fato criminoso por seus próprios meios ou pela imprensa, neste caso aqui, nós temos a notícia crimes direta ou de cognição imediata. Direta ou de cognição imediata, que é o primeiro. O segundo seria o indireta ou de cognição mediata. Olha lá, indireta ou de cognição mediata. Polícia toma conhecimento do fato criminoso por intermédio de algum fato jurídico. Vítima, tá? Que seria por requerimento da vítima, ou comunicação de terceiro, que é o que nós chamamos de delatio criminis. Requisição do juiz ou do Ministério Público, ou representação do próprio ofendido. Então, normalmente, quem vai à delegacia é a vítima, não é? Então, se ele coloca na questão de prova um exemplo da vítima ainda da delegacia de polícia, nós temos aqui a notícia crimes indireta ou de cognição imediata. Começou o inquérito porque foi uma solicitação do Ministério Público ou do juiz. Vai ser indireta ou de cognição imediata também. Se for representação do ofendido, indireto ou de cognição imediata. Ou se for de um terceiro a informação, delatio criminis. Entra tudo aqui dentro, beleza? E a terceira, pessoal, é a cognição coercitiva, que ocorre com a prisão em flagrante. Se o meliante foi preso em flagrante, neste caso nós tivemos a cognição coercitiva. Com auto de prisão em flagrante, obrigatoriamente o delegado deverá instaurar o inquérito. Com auto de prisão em flagrante, obrigatoriamente o delegado deverá instaurar o inquérito. Daí que é uma notícia crime de cognição coercitiva. Beleza, mas antes da gente entrar aqui nas diligências, eu queria fazer um esqueminha aqui com vocês rápido, ó. Que aqui a gente vai entrar em outras fases, depois até a gente chegar no arquivamento. Eu vou pegar esse espaço aqui em branco para vocês poderem enxergar uma coisa interessante, ó. Vou colocar aqui em duas cores. Pessoal, quem conduz o inquérito, o IP, ele é conduzido pelo delegado. Beleza? Quem instaura o inquérito é o delegado. Beleza. Esse delegado, ele pode lançar essa portaria de ofício. Vamos colocar aqui vermelho. Pode ser
de ofício. Então, a portaria, ele pode, por uma informação, por exemplo, um exemplo, pela notícia crimes direta, ele pode, de ofício, iniciar o inquérito. Ou ele pode ser também provocado. Beleza? Ele pode ser também provocado. E ele poderia ser provocado por quem? Um exemplo aqui. Ele pode ser provocado aqui pela vítima, ou ele pode ser provocado por juiz ou MP. Pode ser provocado também por juiz ou MP. Pessoal, o juiz, a vítima, quando ela provoca, ela vai requerer. Ela vai requerer que o delegado de polícia instaure o inquérito. E esse requerimento da vítima pode ser negado. Beleza? Pode ser negado. Então, esse requerimento da vítima pode ser negado. Estevam, se porventura a vítima solicitou que o delegado instaurasse o inquérito e ele se negou, cabe recurso? Sim, cabe recurso ao delegado-chefe de polícia. Tá? Então, se porventura o delegado se nega, cabe recurso ao delegado-chefe de polícia. Esse é o recurso cabível. Agora, o juiz ou MP pode o quê? Requisitar. Na verdade, você vai ver pouco a possibilidade de juiz requisitando instauração de inquérito. Normalmente é o MP que requisita, vai ao juiz e o juiz informa ao delegado de polícia. Mas vamos colocar juiz ou MP. Ele pode requisitar. Se requisitar, delegado é obrigado. Beleza? Neste caso, o delegado seria obrigado a instaurar o inquérito. Então, se for requisição do juiz ou do Ministério Público, o delegado é obrigado a instaurar o inquérito. Se for, pessoal, um requerimento da vítima, o delegado pode se negar, cabendo recurso ao delegado-chefe de polícia. Esteve, se porventura o delegado não, mesmo requisitado pelo juiz ou pelo MP, ele se nega. Neste caso, ele pode responder administrativamente, ele pode responder até criminalmente por prevaricação, caso ele faça isso. Não é desobediência, tá? Tem algumas provas que colocam que ele responderia por desobediência. Não, porque desobediência é um crime praticado por particulares contra a administração. E o delegado é um funcionário público. Então, neste caso, se for criminalmente, o mais adequado seria dizer que ele responderia por prevaricação, mas ele pode responder também administrativamente pelo fato. Beleza? Então, a mesma coisa que acontece aqui para a instauração do inquérito, acontece também para a solicitação de uma investigação, de uma diligência. A vítima pode solicitar uma diligência ao delegado, pode requerer ao delegado uma realização de uma diligência. O delegado pode se negar, cabe recurso ao delegado-chefe de polícia. O juiz ou MP pode requisitar ao delegado uma diligência, o delegado não pode se negar. Que ele será obrigado a fazer, senão ele pode responder criminalmente por prevaricação. Cuidado, que não é porque nestes casos o delegado é obrigado a fazer que o juiz ou o MP está mandando em delegado, não tem nada a ver com isso. Um exemplo, quando a gente fala em alguns atos que são privativos do delegado, o juiz ou o MP não podem se amiscuir, né, se entrar nessa seara. O indiciamento do suspeito é feito pelo delegado de polícia. No juiz ou MP não determina que, porventura, o delegado faça, entendeu? Então, são nesses dois casos que eu estou citando que, se porventura o juiz ou MP, no caso de instauração de inquérito ou realização de diligência, neste caso o delegado seria obrigado a realizar, tá? Não generalize. Beleza, as diligências. As diligências previstas no Código de Processo Penal são meramente sugestivas, porque o delegado poderá fazer outros atos. A gente viu, pela discricionariedade, que existem alguns atos previstos no CPP, mas que o delegado ele vai se oportunizar, ele vai utilizar o melhor mecanismo, ali, a melhor maneira para conduzir a investigação, mas lógico, sempre dentro da legalidade. Conclusão, encerra-se com o relatório da autoridade policial. É meramente descritivo, não pode dar juízo de valor, quer dizer que
o delegado ele vai narrar o que aconteceu naquelas investigações, não dando juízo de valor ao que ele investigou. Beleza. Vamos adentrar agora, pessoal, o tópico mais cobrado sobre inquérito. O tópico mais cobrado nas provas acerca de inquérito é o chamado arquivamento do inquérito. Então, por isso, eu vou deixar um bloco separado só para falar de arquivamento, beleza? Daqui no próximo bloco a gente vê isso.